Bom dia para todos nós. Ao entrarmos em contato com a mensagem espírita, uma das primeiras questões que logo se apresentam diante das nossas vidas é a compreensão sobre a influência dos espíritos nas nossas existências. Sim, a doutrina espírita, por ser uma doutrina espiritualista, compreende de maneira muito nítida a presença dos espíritos nas nossas existências e, consequentemente, a possibilidade da influência dos espíritos sobre as nossas vidas. Uma verdade que já era conhecida há muito tempo, já é sabida há muitos e muitos séculos. Mas a doutrina espírita, indo um tanto mais sobre esse conhecimento, nos oportunizou uma leitura mais técnica, mais didática de como é que essas influências espirituais se apresentam nas nossas existências, nos permitindo identificar 7 formas diferentes pelas quais nós conseguimos perceber a influência dos espíritos nas nossas vidas. Entre essas 7 influências, há uma que, assim como os dedos da minha mão tem um dedo que é bem diferente dos outros 4, existe um tipo de influência espiritual que também é bem diferente das demais que se apresentam. Esse primeiro tipo de influência espiritual é chamada na doutrina espírita pelo nome de assédio. O que é um assédio espiritual? Um assédio espiritual é uma ocorrência isolada, é um ataque, é uma armadilha, é uma circunstância que pode acontecer conosco dentro de determinadas circunstâncias que a vida nos oferece. Então, o assédio, ele não é caracterizado por uma permanente perturbação sobre nós, mas é a possibilidade de nos desequilibrar diante de um evento que acontece. Vou tornar claro com um exemplo que talvez nos ajude. A esposa, por exemplo, diz para o marido assim: meu bem, final do ano, mamãe vem passar uns dias conosco. Veja se dessa vez as coisas ficam melhor. E ele diz: eu vou me controlar. Dessa vez não vai acontecer. E aí, de repente, é uma ocorrência isolada. Isso não é um processo pertinaz, mas uma determinada circunstância acontece, alguém, não importa quem, dá uma surtada básica e quando você vê, o mundo veio abaixo. O assédio é, portanto, uma ocorrência que se dá em cima de determinadas circunstâncias que aparecem, em que uma determinada pessoa vive uma ocorrência isolada na qual os espíritos facilitam. E aí a gente vai perceber os espíritos influenciando para que as pessoas se irritem. Às vezes nem é tanta coisa. Se você for olhar, nem é tão grave. A pessoa foi botar café na xícara, errou um Parkinsonzinho ali, né? Uma dificuldadezinha de colocar o café, derramou. A senhora não presta atenção. Pronto, aí acabou, né? É uma frase, uma colocação mal posta, é um assédio, é um ataque, em que eu pego a pessoa numa situação de fragilização e eu posso empurrar esse indivíduo para um processo grave. Aí daí para frente as coisas vão se complicar. Mas em função do quê? Da nossa invigilância, da nossa distração com relação aos cuidados que a gente tem que ter. Porque às vezes, em uma existência inteira, nós podemos colocar a perder toda uma existência em função de uma atitude isolada que a gente possa ter tomado com relação a alguém.
Mas esse é só o primeiro. Só o primeiro. Esse é o assédio. Além do assédio, existem mais outras 6 influências, não é? Nós temos 3 tipos de influências que são trabalhadas dentro da doutrina espírita como se elas enfeixassem expressões ou graus de um mesmo fenômeno que difere do assédio. O assédio, na verdade, não é uma convivência permanente. Já esses outros 3, eles já se referem a um processo de estabelecimento da nossa mente em conluio com alguém que como que convivesse dentro da nossa cabeça. Quando nós não estamos falando mais de ocorrência isolada, não é isolado. É um processo pertinaz, é permanente, é sistemático. Então não é mais assédio. Quando é um fenômeno sistemático de perturbação, quando é um fenômeno de insistente repetição da mesma coisa, nós saímos do capítulo do chamado assédio e ingressamos em um outro capítulo chamado obsessão. O que seria a obsessão, que se desdobra desses outros 3 graus? A obsessão é a ação pertinaz, insistente, como que permanente, de um mau espírito sobre outro, aí aqui é uma zeugma, sobre outro mau espírito também, porque não tem obsessão de um mau espírito sobre um bom espírito. O bom espírito não sofre a influência do mau espírito, mas a influência de um mau espírito sobre outro mau espírito. Ou seja, houve de repente um assédio, houve de repente uma armadilha, a gente permitiu. Esse fenômeno ele foi se instalando na nossa mente, foi se enraizando na nossa personalidade e hoje a gente tem um convivente dentro da nossa mente. É um cara que pensa junto conosco. Ele coabita na nossa mente. Os fenômenos da chamada obsessão, eles se subdividem em 3 tipos. Há um primeiro que tem o nome de simples, mas não tem nada de simples, chamada obsessão simples. A obsessão simples é quando esse fenômeno está estabelecido, essa ação de um mau espírito sobre nós está estabelecida e a gente percebe que não está bem. A gente diz assim: eu estou perturbado, eu não estou me sentindo nada legal. Gente, às vezes a gente não fala para os outros, mas a gente pensa: eita, que hoje eu acordei mais doido que o normal. Eu estou mais irritado, eu estou mais angustiado, eu não consigo dormir já faz um tempo, eu tenho sentido uma dor no meu peito, umas angústias, uma tristeza, uma sensação de que a vida não tem sentido. Eu tenho passado por momentos em que eu sinto tanta dor espiritual em mim, eu sinto que ninguém gosta de mim, eu estou vivendo processos de entristecimento que eu percebo que não tem causa. É lógico que todos nós não podemos dizer que todo mundo que está triste está obsediado, né? Porque de repente você tem uma causa objetiva pela qual você ficou triste. E nós temos o direito de nos entristecer. De repente você passou por uma história amarga recentemente na existência, né? Você pode ter perdido o emprego, ter tido uma dificuldade porque recebeu a notícia de uma doença. Você teve um trauma familiar. Você está vivendo uma experiência de luto, você está passando por alguma coisa objetiva. Então, é justo que a gente entristeça, afinal de contas, nós somos humanos. O problema é permanecer no estado de tristeza por um tempo muito longo. Nós temos o direito de entristecer, mas nós temos o dever de tentar movimentar as nossas vidas de volta, num mecanismo de resiliência.
E quando nós não fazemos esse movimento, a gente pode cair num processo realmente obsessivo, em que determinadas entidades podem se aproximar de nós e passar a conviver conosco na nossa experiência doméstica. Mas eu sinto que eu não estou bem. Eu digo, gente, eu estou mal. Eu não sei o que eu tenho. Eu vou num psicólogo. Ajuda, tá? Mas nem sempre o psicólogo vai conseguir resolver. Porque é para que a gente se desconecte dessas entidades, é preciso mudar de padrão mental. Às vezes o psicólogo nos ajuda a encontrar uma solução e a gente até sai desse quadro. Pode, mas às vezes não consegue sair. Às vezes não consegue. E aí, de repente, o psicólogo percebendo que ele não está conseguindo que a gente se restaure, ele pode nos encaminhar para um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de loucos. O psiquiatra é o médico para não ficar louco. Então a gente vai, ele nos dá uma medicação, de repente, que não é recomendável que ela seja permanente, mas é por um período, para a gente se organizar, igual uma muleta para quem quebrou a perna. Você vai usar a muleta por um tempo. Quando a perna calcificar, você solta a muleta. Então o medicamento vai ser para isso, para você se organizar. O psiquiatra também ajuda, mas às vezes mesmo com o psiquiatra, mesmo com o psicólogo, a gente não dá conta, porque a fé é um excelente instrumento para a nossa terapia no sentido da obsessão. A própria medicina materialista está cada vez mais trabalhando no sentido da compreensão de que a espiritualidade faz um bem danado para a criatura. Então, mesmo os médicos, com a leitura materialista que tem, já começam a dizer, olha, é interessante cuidar da fé. A fé funciona de maneira muito eficaz na terapia dos processos de sofrimento espiritual. Então, a obsessão simples é exatamente essa, na qual a criatura se debate, ela se entristece, ela se dói com todas essas coisas, precisando, portanto, que a gente se movimente na saída disso, alterando o nosso padrão mental. Mas a principal característica do processo obsessivo simples é que é um processo prolongado, não é como o assédio, é prolongado. São vários episódios, eu já estou há um tempo me sentindo com o meu psiquismo alterado, mas eu me percebo perturbado. Eu me percebo problematizado, eu sinto que eu não estou bem. Eu procuro uma casa espírita, eu procuro a igreja protestante, eu vou no padre, eu procuro psicólogo, eu compro um livro de autoajuda, eu tiro férias, eu procuro alguma coisa que possa me resolver. Aí eu começo a fazer academia, eu vou fazer caminhada, eu digo, gente, eu tenho que sair de onde eu estou. Vou trocar meu guarda-roupa, eu vou para o shopping fazer compra, eu vou fazer alguma coisa, eu percebo que eu não estou bem. E há um segundo tipo de processo obsessivo, que seria mais ou menos como se fosse uma espécie de agravamento da obsessão simples. Porque no mecanismo da obsessão simples, a criatura ela diz, eu não estou legal, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Mas existe um agravamento dessa situação chamado subjugação. Na subjugação também acontece o mesmo fenômeno. É um espírito que se acoplou a nós, inicia um processo de perturbação, eu percebo que eu estou mal, eu sinto que eu estou perturbado. Isso não é igual à primeira, não? Mas tem uma diferença. Na subjugação a pessoa diz, meu caso não tem mais cura, nem adianta eu procurar socorro, eu sou um caso perdido. São os fenômenos muito caracterizados do ponto de vista da psicologia como a chamada depressão profunda, em que a própria criatura se abandona, ela desiste de si mesma, ela começa a agasalhar a ideação suicida. E isso pode estar muito vinculado com o processo de subjugação, em que a pessoa diz assim, eu não tenho mais força para resistir, vocês estão perdendo tempo comigo. Não é mais simples. Aqui já é subjugação. Porque o indivíduo ele está
como que dominado pela mente externa, que se acoplou à mente do outro e que lhe dita os pensamentos como se fosse um processo de hipnose. A entidade desencarnada que nos perturba, ela nos dita ideias. Você é ridículo, você não vai conseguir, ninguém gosta de você, você é um fraco, você não sabe o que você está fazendo aqui, a sua vida não tem valor. E começa a nos sugerir ideias profundamente infelizes e o que é pior, inverídicas, falsas, porque não é verdade que nós não temos valor. Não é verdade que nós somos almas sem nenhum propósito. Qual seria o sentido da sabedoria infinita de Deus em nos oportunizar uma existência entre os homens se nós não tivéssemos valor, se nós não tivéssemos coisas fantásticas para realizar durante as nossas existências? E alguém vai dizer assim, fantástico, eu não sirvo para nada, eu nem dou conta de nada, minha vida é tão besta, que coisa fantástica que eu tenho para fazer. O mundo nem vai saber se ele existir. As coisas fantásticas que dizemos são nas nossas vidas. É a transformação que eu posso fazer em mim, na condição de me erguer espiritualmente para um processo de mudança. Sim, o objetivo da existência é qual? É que nós empreendamos um processo de transformação íntima, que nós descobramos o sentido superior da vida, que nós descobramos que somos marcados pela existência para sermos almas consagradas à felicidade. Quando nós descobrimos que o nosso destino é a felicidade, tudo se transforma na nossa visão de mundo. Porque, segundo a doutrina espírita, todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão lá fora, e até mesmo as pessoas que a gente tem tanta dificuldade de gostar delas, também serão espíritos felizes. Acredita? Porque todo mundo vai se transformar. O acesso a essa felicidade nos será dado a partir do momento em que nós nos aproximarmos do amor. Sim, porque não existe condição de felicidade no universo para aqueles de nós que nos distanciamos do amor. A grande descoberta da vida é descobrir que estamos fadados à felicidade e que a felicidade é o resultado natural da experiência do amor. Na medida em que eu experimento o amor, eu experimento felicidade. Então, é aí que está a chave da vida. Eu descobri, meu Deus, então eu estou marcado para ser feliz, mas para ser feliz há uma condição, eu preciso amar. Eu preciso descobrir que eu não posso guardar mágoa, ódio, ressentimento, porque isso me afasta da felicidade. E a partir daí, novos horizontes se apresentam, transformações muito significativas se mostram nas nossas vidas quando a gente descobre qual é o propósito pelo qual estamos aqui. Estamos somente para descobrir que o nosso roteiro nos conduz à felicidade a partir do momento em que optamos pelo amor como regra de conduta. Então, quando alguém se consagra a um processo de subjugação, ela está esquecida disso e é preciso resgatá-la desse processo. Nos fenômenos de subjugação, é muito mais comum a necessidade de um psiquiatra, porque como a pessoa já abandonou a si mesma, é muito mais difícil você convencê-la a um processo de mudança. É muito mais difícil, porque ela está abandonada, às vezes ela está dentro de um quarto, trancada, ela colocou algodão nas frestas da janela para que a luz não entre, ela já não se cuida mais, ela já não toma mais banho, ela não troca mais a roupa, não escova mais os dentes, ela não tem mais nenhum interesse de cuidar de si, ela está abandonada diante de si própria. Ela está, na verdade, dentro de uma condição até perigosa, e que precisa de um acolhimento específico da família, porque muito dificilmente alguém se reergue de um processo de subjugação sozinho. Precisa de ajuda. E a gente vive em família exatamente para que a gente se ajude uns aos outros, porque nós até nem sabemos que tipo de auxílio a gente vai precisar amanhã. Já pensou? Se a gente tem um AVC e fica numa cama, quem vai cuidar de nós? Família é para isso.
Não é só para a gente cuidar dos outros, é para os outros também cuidarem de nós e todo mundo se cuidar reciprocamente, todo mundo crescer. Então a subjugação, ela é esse fenômeno do agravamento da obsessão simples, que difere dela porque aqui eu já desisti de mim mesmo, e difere do assédio porque aqui é um processo sistemático, não é uma ocorrência isolada. E há um terceiro tipo de fenômeno da chamada obsessão, que é bem distinto dos outros dois, porque nesses dois a pessoa diz assim: gente, eu estou perturbado, gente, eu estou mal. A pessoa se sente mal, mas no caso da obsessão simples, ela vai dizer: eu estou mal e preciso de ajuda. Na subjugação, eu estou mal e não adianta querer me ajudar. Mas há um terceiro tipo de fenômeno obsessivo, chamado fascinação. Ela é bem diferente dos outros dois, porque ao contrário dos outros dois primeiros casos de obsessão, agora a pessoa não vai dizer que ela está mal. Agora ela vai dizer: eu estou ótima. Quem está mal são vocês. No fenômeno da fascinação, eu inverto o sentido da lógica. E eu começo a ter a crença de que está todo mundo errado e eu sou a única pessoa certa. Né? Eu sei que tem alguns maridos que gostam de teimar até com GPS, né? Mas isso assim, não é bem uma fascinação. Fascinação é mais grave. Fascinação, a pessoa até pode ter isso, né? Mas é quando a pessoa, em tudo, os outros estão errados. Eu estou sempre, pelo amor de Deus, eu estou sempre certo. Sabe aquelas pessoas que assistem a televisão e dizem: ah, é um absurdo, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo. Ninguém faz nada certo, eu só critico, eu só aponto o erro dos outros, eu só tenho palavras de crítica. Faltou sal, faltou açúcar, não sabe fazer um arroz, hein? Ficou duro. Ontem ficou mole demais, hoje está duro. É tudo negativo, parece uma pessoa neurastênica. Tudo é amargo, tudo é difícil, tudo se reclama. Isso pode ser um processo de fascinação. Existem processos de fascinação em que a pessoa até agrava um pouquinho mais, em que ela acha que ela é um ser especial. E ela diz: eu sou um espírito de luz. Eu estou entre vocês para tentar ajudar vocês, porque eu vim de um planeta superior. E aí você fica olhando aquilo. Eu uma vez conversei com uma moça que ela tinha esse problema. E aí ela foi no centro espírita, inclusive, ela ia sempre lá. E uma vez ela foi e disse assim para mim: olha, eu vim hoje só para me despedir. Eu disse: por quê? Porque este final de semana eu vou morrer. Ah, é mesmo? Mas vai morrer como, Alice? Eu vou morrer serenamente. Aí fiquei com medo que ela fosse se matar, sabe? Não, eu vou morrer serenamente, tal. Você não vai fazer, não, vou fazer, não, eu vou me matar. Jamais, porque se eu fizer isso, não, eu vou ser levada para o mundo espiritual. Ah, tá bem, então tá bom. Aí tá. Quando foi na quarta-feira seguinte, ela não apareceu de novo no centro? Aí eu disse: é agora. Sempre ela vinha falar comigo, aí eu inverti. Eu falei: oi, tudo bem? Como é que está você? Tudo bom? Eu não podia perguntar: e aí, morreu? Né? Não dá para perguntar. Aí eu perguntei assim: semana passada você me falou umas coisas aí de que estava se despedindo, não é? Porque ia morrer. Como é que ficou esse negócio? Ela disse: eu morri. Aí eu disse: foi. Quem fala agora com você é uma outra pessoa que habita o corpo daquela que vinha. Aí eu, pronto, agora sim. Isso é mais ou menos fascinação, é por esse lado, sabe? Gente, é difícil de trabalhar, gente, assim, porque a pessoa não acha que está mal, porque os outros dois primeiros, embora seja difícil, dá, porque a pessoa está dizendo: eu não estou bem. Agora, como é que você vai cuidar de uma pessoa que acha que está ótima? E que acha que você que está errado?
E aí a pessoa se acha Jesus Cristo, se veste com roupa de Jesus da época, como se naquela época Jesus usasse roupa que não fosse da época, né? Porque ele usava roupa da época. Aí hoje ele ia usar o quê? Uma calça jeans e andar com um capacete de moto, uma jaqueta preta, né? E tal, né? Ele ia andar assim. Naquela época usava aquela roupa, aquele cabelo, aquela barba era daquela época. Então, a gente quer, de repente, viver uma realidade que não existe. Então a pessoa se acha um ET, ela se acha um missionário, ela se acha Deus, ela sei lá o quê. São fenômenos que, segundo a doutrina espírita, estão relacionados com os aspectos da chamada fascinação. A pessoa está fascinada, ela vê uma realidade que de fato não existe. Então a gente tem que ficar bem esperto. Quando a gente começar a se achar muito certo, cuidado. Porque quem tem muita certeza sobre as suas certezas, pode não ter certeza de nada. Então vamos ter cuidado. Vamos aceitar críticas. Se você não aceita crítica, se você não aceita, abra seu olho. Porque você pode estar andando na direção da fascinação. Não tem muito com GPS, começa por aí. Não tem muito com ele não. Então a gente vai aprendendo a lidar com o fato de nós também termos fragilidade. Quando a gente se acha muito poderoso, eita, que a gente pode estar enrolado, hein? Então, nessas 7 expressões de influência espiritual, nós temos o assédio, os 3 tipos de obsessão, a obsessão simples, a subjugação, a fascinação, e há um 5º tipo também. A gente às vezes fica pensando, qual será o pior desses? Qual será o mais desastroso fenômeno dessas influências espirituais? Será o assédio? Será a obsessão simples? Tão comum, obsessão simples? Será a subjugação? Ou será a fascinação? Qual desses é o que traz mais prejuízo para a sociedade? No livro Entender Conversando, Emmanuel nos traz uma mensagem que diz qual é o pior de todos. E vocês não vão acreditar. Não é nenhum desses. É o 5º. Emmanuel diz que o pior processo de influência espiritual não é nenhum desses outros 4, não. O pior é a chamada meio-obsessão dos meio-perturbados. É a obsessão intermitente, porque o cara fica ruim, fica bom, fica ruim, fica bom. Quando ele fica ruim, vou procurar um médico, aí, eita, ficou bom, não precisa mais. Então ele passa metade da vida perturbado, metade da vida bem, aí ele não se cuida, não se trata, e vai perturbando os outros, vai virando uma vida completamente maluca. Porque ele diz assim, gente, eu estou muito mal, acho que semana que vem, se eu continuar assim, eu vou no médico. Aí na semana seguinte passa o sintoma. Não, acordei bem. Aquele mal-estar, aquele negócio ruim passou. Ai, passou, era só acho que era uma coisa orgânica, né? Passou. Talvez que era TPM, né? Então, passou. Vamos tocar a vida. Aí toca a vida e não se atenta para a sua saúde mental. É como se você pisasse um pé no molhado e um pé no seco, um pé no molhado, um pé no seco. E você vai a vida inteira sem se cuidar, sem perceber o rastro que a gente vai deixando em derredor dos nossos passos. Porque diz Emmanuel que as obsessões espetaculares que a gente vê, elas são tão visíveis que logo a gente percebe que ou precisa de tratamento ou a gente vai dizer assim, perturbado, não ouve não. Não diga não, besteira, isso aí, ele não bate bem. E aí a gente acaba se protegendo disso. Mas e os meio perturbados? Os meio obsidiados? Um chefe meio obsidiado, pense, que num dia ele chega surtado, e aí ele grita, joga grampeador, não é? Ofende as pessoas, humilha na frente de todo mundo. Aí no outro dia ele diz, desculpa, eu estava nervoso ontem, eu acabei
Mas aí a pessoa já se magoou, coraçãozinho já está todo machucado. E a gente assim, não, eu me lembro, meu chefe, em 2014, uma reunião que teve, ele me tratou mal. Ai, meu Deus, a gente vai guardando. E o outro nem lembra do que fez. Já viram pessoas que gritam, ofendem, aí no dia seguinte, oi, tudo bem? E a pessoa, puxa vida, ontem me humilhou e agora vem com essa cara mais lambida, como se nada tivesse acontecido. Então, esses processos de intermitência no mecanismo da obsessão é também extremamente gravoso, porque é um processo que nos remete a uma sensação de que sim, nós na verdade precisamos estar muito mais atentos do que necessariamente estaríamos. A gente não deve se cuidar somente quando a gente disser assim, já faz 3 meses que eu não durmo, já passou do tempo de procurar ajuda. Porque se a gente deixar com que esses processos se estabeleçam em nós vamos ficar muito mais doentes do que o necessário. A gente já vai ter as nossas doenças por natureza. Então fiquemos só com aquelas que já deverão acontecer pelo próprio processo da lei de causa e efeito. Não procuremos novas, não destruamos de maneira ainda mais incisiva o nosso corpo físico já tão fragilizado pelas nossas raivas, pelas nossas mágoas, pelos ressentimentos e ódios que a gente sente. Então procuremos atentar. Gente, eu ando muito perturbado. Eu estou sem paciência. Estou sem paciência até com a minha sogra. Então comece a verificar se não está acontecendo alguma coisa que a gente possa fazer. É preciso ter um olhar atencioso sobre nós o tempo todo. Esse é o objetivo. Que a gente esteja atento, que a gente não se descuide de nós próprios. A gente precisa demais de nos percebermos, de cuidarmos de nós, de nos acolhermos, de sermos capazes de nos oferecer verdadeiramente os cuidados que a gente precisa para que a gente não adoeça e depois dê trabalho para tentar restaurar a nossa saúde emocional. Precisa ter uma atenção muito grande com relação a isso. Mas eu disse que eram 7, eu só falei de 5, né? Eu falei do assédio, da obsessão simples, da subjugação, da fascinação, da meio-obsessão, e ainda falta 2, que estão na outra mão. Sabe por quê? Porque nem toda influência espiritual é negativa. Ah, como nós somos tendentes a olhar só o negativo da vida, pelo amor de Deus. Quando fala, os espíritos influenciam, pronto, o espírito vem me atacar, vem me perturbar. Não necessariamente. Não necessariamente uma influência espiritual significa que você estará sujeito a um processo de perturbação. Não, 1000 vezes não é verdade. Existe uma imensidão de benfeitores, de amigos espirituais que também nos influenciam. Claro! Nós temos amores que nos aguardam. Nós temos pai, nós temos mãe, irmãos, filhos desta e de outras existências que nos amam e que nos acompanham nesse maravilhoso mecanismo da vida. E entre esses que atuam nas nossas existências, existem 2 tipos de influências espirituais positivas que a gente pode ter. Um tipo de influência espiritual positiva são dos espíritos familiares. O que é um espírito familiar? Espírito familiar não quer dizer que ele seja da família, mas ele tem uma relação com a minha família espiritual. São espíritos que nos gostam, que nos querem bem, que querem a nossa alegria, que querem que a gente esteja feliz. Então eles visitam nossos lares, eles se alegram com as nossas alegrias, se entristecem com as nossas tristezas. No resultado do Enem, ficam lá torcendo para que o neto passe. Ai, tomara que passe, meu Deus. Vai, meu filho, vai, marca direitinho no cartão, vai. Então, esses são espíritos familiares, cuidando da gente, preocupado com o que está acontecendo, movimentando as nossas vidas no sentido positivo.
Ocorre, porém, que os espíritos familiares eles têm um pequeno problema. Nem sempre a visão deles é uma visão assim transcendente, porque eles são espíritos que nos querem bem. Eles diferem de um segundo tipo de espírito, que são os mentores, que são diferentes dos familiares. Porque os familiares nos querem bem, o mentor não. O que é o mentor? Os familiares nos querem bem. E os mentores? Os mentores querem o nosso bem. É diferente. Você tem uma mãe desencarnada, por exemplo, que ela diz para o filho, ela diz assim lá no mundo espiritual: eu estou muito, mas muito feliz com o meu menino. O meu menino está tão bem, você nem imagina. Comprou uma fazenda agora, grande, 10.000 cabeças. Nossa, e agora ele comprou um helicóptero para lá, para ele poder visitar, para passar por cima da boiada de helicóptero. E essa semana vai comprar um jatinho para ele poder chegar mais rápido na fazenda. Olha, eu estou tão feliz. Desde que ele entrou nessa comissão de licitação, a vida dele mudou completamente. Estou tão alegre. E o mentor diz assim: eu estou muito preocupado com o meu protegido. Ele estava até bem, mas entrou para essa comissão de licitação e agora já comprou uma fazenda, comprou helicóptero, tem 10.000 bois e agora parece que vai querer comprar até um aviãozinho. Eu preciso tirar esse cara dessa comissão de licitação. E a mãe diz: mas eu não vou deixar você fazer isso com o meu menino. Essa é a diferença de um espírito superior, de um espírito benfeitor, de um mentor para um espírito familiar. Então os espíritos familiares, eles são muito amorosos. Geralmente são eles que nos recebem quando a gente desencarna. Eles estão lá para nos acolher, para nos dizer: seja bem-vindo de volta. Porque você retornar para o mundo espiritual e abrir os olhos e encontrar espíritos que você ama é muito bom. Isso é magnífico e a gente não precisa ser espírita para ter essa experiência. Agora, acho que foi no começo desse ano, desencarnou aquela cantora Elza Soares. Não era espírita. Não tinha uma vida, meu Deus, uma vida normal, de ser humano normal. E o pessoal contando que ela estava no hospital, junto com a filha. E aí, de repente, ela disse para a filha: minha filha, a gente precisa se despedir, porque eles chegaram para me buscar. Eu vou com eles. Legal, né? Quem trabalha no hospital já viu isso centenas de vezes. As pessoas no finalzinho da existência começam a dizer que viu o pai, que viu a mãe, que viu os familiares. E aí os mais materialistas dizem: está delirando. Só delira com morto. É engraçado esse delírio. Não delira com vivo, só morto que ela delira. E aí essas entidades vêm para recepcionar. Agora, com as experiências de quase morte, isso está sendo tudo confirmado, porque a pessoa vive a experiência de quase morte e retorna contando: olha, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eles estavam comigo. Então, há uma mudança muito intensa na criatura quando ela percebe que a vida continua. E os nossos espíritos familiares, eles estão conosco, participando das nossas vidas, embora a gente se esqueça tão frequentemente deles. É tão útil que a gente ore por eles. Ore para que eles estejam bem. E ore para que eles venham nos ajudar também. Eles se alegram das lembranças que temos deles. Questão 936 de O Livro dos Espíritos nos relata isso. Que os espíritos se alegram da lembrança. Mas eles se entristecem quando nós nos desesperamos de saudade. Nós temos o direito de ter saudade, de chorar a ausência. Mas quando nós nos desesperamos, nós deixamos com que eles fiquem aflitos, porque eles não têm como resolver o problema. Então a gente precisa tratar para que a gente tenha apenas saudade e não tenha desespero, para que as coisas sejam mais fáceis, tanto para eles como para nós. E evidentemente, a sétima das formas de influência espiritual são dos nossos espíritos benfeitores.
Sim, esses companheiros se comprometeram conosco antes do nosso nascimento. Eles não são a nossa sombra para andar colado com a gente para onde a gente vai, mas eles estão exatamente destinados a cuidar de nós e a gente aciona eles muito pouco. A gente procura por eles muito pouco. A gente deveria orar mais, pedir mais, me ajuda, aclara meu entendimento, me favorece com que eu consiga tomar decisões mais acertadas. Eu vi um vídeo recentemente essa semana de um médico falando que a coisa que mais injeta sangue no lobo frontal nosso é a oração. E aí quando você tem sangue, oxigênio no cérebro, você tem muito mais poder de decisão. Se eu oro, eu oxigeno meu cérebro. E as influências espirituais facilitam com que eu enxergue coisas que eu não estava vendo antes. Então, que a gente aproveite essa influência espiritual positiva que a vida nos dá. Que a gente se favoreça a partir dessa conexão com os bons espíritos. Eu sei que alguns de nós têm muita dificuldade de concentração, principalmente quando está muito nervoso, está muito preocupado, a gente quer orar e a oração nem termina, nem um Pai Nosso a gente consegue orar direito, então eu vou dar uma dica. Se você estiver muito aflito, muito angustiado, não conseguir orar, bota uma música espírita para ouvir. Vai no YouTube, músicas espíritas, play, e ouve, acompanha a melodia, canta junto, porque isso facilita a conexão. E a gente pode, a partir daí, melhorar o nosso equilíbrio. Então é importantíssimo que todos nós, detentores do conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, que nós sejamos capazes de perceber, sim, existe dentro das... Esse relógio está certo? No meu está faltando 7 minutos. 10h40. Então nem esse, nem esse. Eu estava me guiando por ele. Eu ainda tenho tempo, olha que legal. Então eu posso falar mais. Que bom. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades que a vida nos faz oferecer para que a gente se transforme. Existem múltiplas formas da gente realizar esse processo de conexão com o mundo espiritual superior. Há uma tendência muito grande, eu não sei de onde que surgiu isso, que os espíritas adoram essa coisa de vitimismo. Foi obsessor. A gente tem que parar com isso. Se alguma coisa a gente fez sob a influência de alguém, não interessa. Da feita que eu fiz, é meu. Então, da mesma forma, façamos um mecanismo de aproximação das questões espirituais, das buscas espirituais que a gente precisa fazer para transformar as nossas vidas. Neste sentido, Joana de Ângeles, na obra Plenitude, que é o 3º volume da série psicológica, ela nos traz um roteiro para a conexão espiritual. Ela nos oferece uma rota de como fazer para que a gente consiga, de fato, estabelecer essa conexão com o divino. Lá ela diz o seguinte: para que a criatura humana consiga realizar essa conexão com o espiritual, que a gente consiga fazer todo esse processo de sentir o mundo espiritual superior, nós precisamos necessariamente de alguns elementos muito importantes nas nossas vidas. Elemento número 1 para esse processo de conexão: vontade. Eu preciso querer. Porque se a gente não estiver interessado em mudar, não vai conseguir muita coisa, mas eu preciso me vestir de coragem, da vontade de mudar, do desejo de me transformar, da real compreensão de que eu não suporto mais a vida que tenho. Não me é mais agradável ser como eu sou. Então, esse primeiro, são 4 elementos. O primeiro desses 4 elementos é a vontade, querer mudar as nossas vidas.
Elemento número 2, que eu preciso para empreender essa conexão com o divino, é nós realizarmos uma revisão dos nossos conceitos de vida e nos aproximarmos do conhecimento espiritual. As verdades espirituais estão espalhadas em diversas doutrinas, e a doutrina espírita traz esses conhecimentos de maneira muito clara para todos nós. Conhecer que somos uma alma imortal, que existe a lei de causa e efeito, que existe a reencarnação, que nós somos almas que estamos fadadas à felicidade, que nossas famílias são em reencontro de almas que a gente precisa resolver para ser feliz, é fundamental. Então, aqui Joana vai nos destacar a importância fundamental do conhecimento espiritual, porque sem conhecimento espiritual é difícil você empreender uma mudança, é difícil você fazer uma conexão. Então, ela propõe, além da vontade, do desejo de fazer a nossa vida ser diferente, ela também propõe conhecimento espiritual. Por quê? Porque é preciso mudar. A melhor maneira da gente se aproximar dos bons é se afastando dos maus. Ou ao contrário, a melhor maneira de se afastar dos maus é se aproximando dos bons. Então eu preciso mudar a minha vida, mudar o meu padrão de pensamento, mudar as tomadas mentais que eu tenho. Então, primeiro, vontade, decisão firme. Eu não quero mais ser como eu sou. Tomei a decisão de mudar. Segundo, conhecimento espiritual. Porque conhecimento espiritual é fundamental para que a gente entenda o que é a vida, para que a gente tenha mais fôlego, mais coragem de mudança. Terceiro, fazermos um contato com Deus através da natureza. Desacelerar, caminhar, andar descalço na grama, tirar férias, ver menos concreto, ver a vida mais simples, se aproximar da simplicidade da vida, não querer só as coisas complicadas, não querer tanto coisa de marca, aceitar que a vida acontece naquilo que é simples, naquilo que é comum, é onde está a beleza da vida, descobrir o sabor da simplicidade, fazer com que as coisas que o dinheiro não compra tenham muito mais valor para nós, descobrir que afeto, pessoas, são muito mais importantes do que coisas. Então, fazer essa aproximação na vida também é um fator importantíssimo para uma reconexão com os espíritos. E a quarta e última das recomendações de Joana é que a gente medite. Meditar não é ficar naquela posição de lótus, até porque a gente não tem mais dobradiça para estar naquela posição. Meditar é recolher-se, é desacelerar, parar, repensar o seu dia, pensar nas relações, quais estão sendo as minhas prioridades, aonde foi que eu errei, o que eu preciso mudar em mim, e se eu conseguir fazer isso, nossos espíritos familiares terão tanto acesso a nós, nossos espíritos mentores quase que se materializarão diante de nós, porque será muito mais fácil dar boas sugestões. E, naturalmente, as conexões com aqueles que nos perturbam, elas vão ficar mais fracas. E nós teremos uma capacidade muito mais razoável de garantirmos a paz dentro do nosso lar. Uma tarefa que ninguém pode fazer por nós, porque o trabalho de transformação é trabalho individual. Então, que cada um de nós atente para tudo isso, aproveite as oportunidades que a vida está nos dando e façamos o melhor de nós para vivermos de maneira plena o conhecimento que a vida nos oferece através da doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê um ótimo domingo. Muito obrigado. Faço. Nós vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, neste momento que Tu nos concedes, para que nós Te procuremos através da oração, nós Te pedimos, Senhor, que Tu visites o nosso lar, que os espíritos que Te servem
e que realizam a grande tarefa de socorro das criaturas possam adentrar cada cômodo da nossa casa, espalhando luz, paz, saúde e harmonia em todos os cômodos que nós vivemos. Acolhe, Senhor, nos teus braços as entidades espirituais que ali se encontram e que, de alguma forma, atraídas pelos nossos sentimentos mais amargos, decidiram morar no lugar que nós habitamos, dificultando a nossa convivência e promovendo ali desarmonias que não são necessárias, harmonias que são decorrentes da presença dessas entidades. São nossos irmãos, sabemos, mas te pedimos por eles, Senhor, para que tu os recolhas, a fim de que eles possam, atendidos pelas entidades espirituais que nesse momento agem em todos os espaços do nosso lar, que eles possam ser recolhidos e conduzidos a lugares aonde possam ser instruídos, acomodados e verdadeiramente amados, a fim de que cicatrizem as suas dores e as suas profundas tristezas. Te pedimos perdão a todas aquelas que ali se encontram, por aquilo que possamos ter feito no passado. Dize a elas que nos perdoem, Senhor. Que elas possam ver o nosso esforço de mudança e ajuda para que, assim que nos for possível, nós possamos reencontrá-las nos nossos braços, como nossos parentes, a fim de cicatrizarmos as chagas do desamor que ainda se encontram abertas. Ensina-nos a viver o amor para nos desvencilharmos das nossas tristezas profundas. Rogamos-te assim, por todos eles e por nós, para que tu também nos acolhas nas nossas angústias, nos nossos momentos de dor, nos nossos dramas físicos, nas doenças que trazemos. Que tu possas, dentro da lei de causa e efeito, no merecimento de cada um de nós, conceder-nos a paz do restauro da nossa saúde orgânica, tanto quanto nos seja possível, Senhor, a fim de que operemos de maneira mais objetiva em favor dos teus propósitos divinos. Nós te rogamos que o teu amor se derrame não somente sobre os nossos lares, mas se deite por sobre toda a nossa vizinhança, que se espalhe sobre o nosso bairro e sobre a nossa cidade, garantindo paz e harmonia a todos os lares, principalmente aquele onde as mães soluçam a ausência de seus filhos que partiram antes delas. Que o amor infinito dos espíritos benfazejos, comandados por Maria de Nazaré, estejam nesse momento acolhendo a todas as mães, todas as lágrimas que nesse momento correm dos seus olhos. Que o teu amor infinito, Senhor da vida, esteja presente nos nossos corações, para que as nossas almas se conectem cada vez mais com as verdades do Evangelho do teu Filho Jesus, e os nossos corações, banhados na paz que somente o amor possa nos oferecer, nós possamos te encontrar no fundo dos nossos corações, para te dizer muito obrigado pelas oportunidades que tu nos tens concedido nesta existência. Que o teu amor permaneça conosco, abençoe nossas vidas e guarde os nossos corações na tua infinita paz.